Olá a todos. Eu não queria estar gravando esse vídeo. Eu não sei quando que eu vou conseguir subir, se eu vou conseguir hoje ou amanhã. Primeiro que estou sem aliança, estou de pijama, mas não vai ter jeito. Vou ter que me manifestar sobre isso. E novamente, Paulo Marçal. Eu já gravei um vídeo específico, não listado e não monetizado, mas esse eu vou publicar porque eu acho que é importante que talvez alguém que conheça ele faça chegar isso na assessoria dele. Eu não quero falar sobre isso, sobre que está bem representado ou não, mas assim, existem advogados e advogados, existem marqueteiros e marqueteiros, existem níveis, certo? Então, assim, por uma questão de cautela, eu acho importante eu passar algumas informações aqui. Eu vou ser o mais técnico possível, tá? Eu não vou falar da pessoa do Paulo Marçal, não vou falar dos valores, etc, etc, etc. Eu vou falar dessa decisão judicial que aconteceu, que eu tive acesso a ela, tá? Assim, tive acesso a informações de como ela foi preferida no contexto. E é uma decisão facilmente derrubável, porque ela fere princípios constitucionais e fere a legislação. Ela é desproporcional. Eu vou falar tecnicamente aqui, sem emoção, lembrando que o juízo, ele exerce uma função e a gente tem que respeitar essa função. Então, quando você critica a decisão, algum fundamento de uma decisão, você critica a decisão e não o juiz. O Poder Judiciário tem que ser respeitado. Vamos lá, resumidamente, o que aconteceu? Vazou na internet um print, que a gente nem sabe se é verdadeiro ou não, de um cara que faz cortes para o Pablo Marçal e dizendo que recebeu um valor lá, X mil reais, nem sei quanto foi, 5, 6 mil, sei lá, um valor aí, nem é grande coisa, assim, sei lá, não dá 10 mil, sei lá, 20 mil, sei lá, um valor aí. Vamos colocar 10 mil reais e uma empresa do Pablo Marçal que pagou limitada. Primeiro, eu sei que o Pablo Marçal fazia os desafios de cortes quando ele estava na iniciativa privada, que era o seguinte: os caras cortavam as coisas dele, jogavam no TikTok, quem conseguia mais visualizações, esse desafio ele pagava. Isso aconteceu por muito tempo, só que assim, existe um período eleitoral específico que você tem que cumprir a legislação eleitoral. A primeira coisa que eu pergunto é, para a equipe do Pablo, para as outras pessoas, ele parou de fazer isso dentro do tempo? Se ele parou de fazer isso, já é um bom começo, ok? Agora vamos lá. Vamos supor que ele não tenha parado e que realmente isso aconteceu. É difícil, dentro do mundo jurídico, você considerar um pedido abstrato, porque ele pode ser até inepto. Os pedidos, eles têm que ser determinados, têm que ser plausíveis, entendeu? Existem regras. Então, assim, se o partido que formulou o pedido identificou o perfil A, B, C, D e E, 5 perfis que fizeram isso e provou que foi pago, esses perfis têm que ser tirados do ar e o Pablo multado. Existe uma proporcionalidade. Outro candidato pediu o auxílio público do presidente da República e nem multado foi. Ainda está sendo investigado, mas pelo menos moveram o processo. Mas assim, o ponto é, existe uma gradação. Então, você é multado, você é notificado, multado, etc. Até que você pode até perder, a sua, digamos, o seu risco de candidatura, uma coisa mais grave. Mas assim, existe uma gradação, uma proporcionalidade. No caso específico, a pessoa que formulou o pedido, ou o partido que formulou o pedido, a causa de pedir é uma matéria de jornal que comprovou-se, entre aspas, eu não sei se aquilo também era Photoshop, mas vamos partir que é verdade, que um cara ganhou dinheiro cortando TikTok. O que seria a causa de pedir seria essa? Qual seria o pedido plausível para o candidato ser punido, multado, e para que esse perfil saísse do ar? Porque é o único que se tem prova da remuneração. Você não pode provar, formular um pedido abstratamente. Quando você formula uma petição inicial, você tem que promover, você tem que juntar na sua inicial todos os elementos possíveis para formular o seu pedido. Existe a possibilidade de você juntar coisas depois e aí ter um novo contraditório diferido, que significa que a parte vai responder. Só que esse pedido que foi formulado, ele foi pedido em caráter liminar, sem a outra parte responder. Nesse caso específico,
A única prova contra Pablo Marçal, além de uma matéria de jornal genérica, foi de um cara que tem um canal e um TikTok que recebeu uma quantia. Este pedido para tirar do ar esse perfil seria perfeito, seria jurídico, ele poderia dar liminar, isso não geraria um prejuízo muito grande, porque quando você dá uma decisão sem a outra parte se manifestar, existe um princípio da proporcionalidade. Às vezes o dano dessa decisão é maior até do que a decisão final. Isso não pode acontecer. Nesse caso, o que foi pedido? Foi pedido para tirar todos os perfis dele. Só que esses perfis, base, entre aspas, são ganha-pão dessa pessoa. Embora ele tenha outras empresas que a gente sabe e tal, mas para o mundo público, digamos assim, ele trabalha na internet. Segundo ponto, o partido dele não atingiu determinados coeficientes eleitorais de vereadores, de outras cadeiras, para ter tempo de TV. O único contato dele com o eleitor são os canais dele, Instagram, YouTube, TikTok, etc. Tirar do ar isso daqui é desproporcional à prova de que um menino recebeu R$ 10 em uma conta. O que teria que ser feito? Esse partido deveria, a minha opinião, tá? Esse partido deveria fazer um levantamento. O que o juiz falaria? Traga-me um levantamento robusto de que isso aconteceu em 1.000 contas, em 10.000 contas, etc. Trouxeram uma evidência de uma prova. Então o juiz poderia, lógico, eu não estou dizendo que o juiz deveria fazer, estou falando com base no que eu analisei, tá? É uma análise técnica. O juiz poderia deferir parcialmente a liminar, ou seja, diminuir os efeitos do pedido para tirar do ar aquela conta específica que você tem uma prova, tem um indício de prova, e aplicar uma multa. Se mais provas viessem, aí o Paulo teria direito ao contraditório e isso ia ser discutido. Só que assim, tem uma contradição assustadora no pedido, que é o seguinte: a causa de pedir não é ligada diretamente ao perfil do Pablo, ao que ele produz no perfil dele, e sim em relação a cortes de outras pessoas que estão fazendo nos debates. O Pablo no perfil dele nem fala tanto da campanha, se você for analisar. Ele mostra assim, ele falando com as pessoas e tal, mas os cortes, eles são dessas lacradas, mitadas, ou como queiram falar, essas frases de efeito que são debates. Então, esse conteúdo é produzido por terceiros. Se a causa de pedir for um ato de um terceiro, você não pode formular um pedido com base em outros canais que estão fazendo isso, com o poder econômico dele, para tirar o canal dele, que é a fonte de produção de conteúdo dele. Isso é desproporcional e é ilógico. Essa liminar, eu não vou falar isso aqui, deixa para lá. Enfim, só espero que alguém ouça isso aqui e pense um pouco. Essa liminar ela poderia cair no mesmo dia, despachar direto, enfim. Mas vamos lá. Então, houve uma desproporção aqui nessa decisão, certo? Lembrando que são fundamentos da decisão. Por quê? Com aquela prova do print, a alegação de poder econômico ela é plausível, ela tem um indício que a defesa tem o direito de defender. Agora, você dar uma liminar antes da defesa se defender e tirar todas as saídas do ar é um absurdo, entendeu? Eu expliquei alguns pontos que seriam muito importantes de serem trabalhados. Agora, ele está sem as redes do ar e está criando outras redes, certo? Isso, se for manipulado, vai ser considerado uma segunda desobediência, é isso que eles querem em cadeia para tirar do ar. O que eu recomendaria? Sinceramente, tira essas outras redes do ar que foram criadas todas e outras pessoas, não o CNPJ do Pablo, não o Pablo, criarem essas redes. Os 200 conselheiros lá que tem no conselho, fãs, outros influenciadores, criam um movimento de outras pessoas falando por ele, sem usar nenhuma rede reserva do Pablo, entendeu? Até essa liminar ser revertida. Essa é a minha opinião. Assim, tem muito mais coisa para falar, mas assim, realmente eu só queria dizer isso. Aí vamos falar um pouco de por que estão dizendo que é censura. Até agora eu não falei essa palavra, não sei se vocês perceberam. E o que é importante dizer? O que é censura? Censura é proibir alguém de algo que ele não falou. No caso específico, se o Pablo tivesse xingado o Boulos e aí a liminar fosse disso, ou seja, tirar tudo dele e impedir ele de falar, seria uma censura, porque deveriam pegar só aquilo. Nesse caso, tecnicamente falando, o erro foi até mais grave, entendeu? Porque eles tiraram a rede dele com base no fato de terceiro. É um terceiro. O poder econômico é do Pablo, mas aonde ele está se exteriorizando é em terceiros.
Por que que isso, a grosso modo, pode ser sim considerado uma censura? Por quê? Em tese, ele está produzindo o conteúdo dele e uma parte desse conteúdo poderia ir para os cortadores lá, para as pessoas que recebem. Só que, assim, ainda assim, você só poderia cercear isso com prova. Ou seja, o Pablo foi hoje no Jaraguá, lá com a galera. Amanhã tem um cortador que fez um corte no canal X e recebeu tanto. O partido que pediu tem que provar que o cara fez um corte, que o dinheiro veio de uma empresa do Pablo. Aí, esse TikTok desse cara tinha que cair. Você tirar tudo que o cara fez no CNPJ dele, das empresas dele, ou seja, ele, a pessoa dele está fazendo aquela questão, você impede o cara do trabalho dele e você está querendo prever o futuro de algo que não aconteceu. Você só pode sancionar uma coisa que seja determinada, que seja possível, que afronte o direito de alguém, etc, etc, etc. Então, nesse sentido, que não é tão técnico, a grosso modo, sim, é uma forma de censura, ok? Tecnicamente, como eu disse, tem uma outra coisa para ser trabalhada. Na verdade, gente, eu vou ser sincero, se chegar em alguém que tem algum contato com a campanha, tem muita coisa para ser trabalhada desde o começo dessa campanha que não foi, tá? E assim, eu deixei um monte de pistas aqui, porque eu sou advogado, então estou fazendo uma análise aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro vídeo. Vou deixar uma semana e vou tirar do ar, beleza? Espero que alguém capte as mensagens no ar aí, ok? Um abraço.